Essa paciente, ela tinha queixa de biprotrusão, como vocês viram na fotografia. Então, eu trabalhei pensando na distalização superior e inferior, em padrão, claro, né? Um padrão sequencial. Então, como é que a gente vê que o padrão está sequencial? A gente olha aqui nos estágios de movimentos. Então, quando eu olho no estágio de movimento, a gente precisa observar esse padrão em V aqui. Só para a gente se lembrar, olha lá no dente 17 e no dente 27. Eles são os primeiros que começam a movimentação da maxila. Tá? E aí eu pergunto para vocês, em qual padrão sequencial esse paciente se encontra? Esse clean check se encontra? Alguém poderia me ajudar isso aí, a identificar em que padrão sequencial se encontra essa movimentação? Só olhando aqui o painel de estágios? Pessoal. Está em 50%, né? 50%. Aonde? Por quê? Porque os outros dentes, eles só começam a distalizar quando os primeiros molares só começam a distalizar quando os segundos já atingiram metade do movimento e assim por diante. Tá. Então vamos... É isso? Exato, tá? Mas eu vou chamar uma atenção. A gente tem um paciente em classe 1 e a gente olha que o padrão V maxilar, ele tá com um padrão em V mais longo, mais horizontal. E o inferior, Sim. ele tá com um padrão em V mais curto. Sim, mais acelerado, né? Da movimentação do dente 41, 31, 32, elas estão mais longas do que a dos incisivos superiores. Então, se eu olhar esse painel, eu sei que os movimentos superiores estão acontecendo de uma forma mais lenta para os dentes posteriores do que os dentes inferiores. Isso quer dizer, aí quando eu olho bem minuciosamente aqui, eu olho que a linha superior, tá? Vou escolher uma linha aleatória aqui para a gente analisar. Mas a linha do dente 15, realmente ela anda 50%. Né? Na metade dela, a número 14 começa a se mostrar aqui como se tivesse com ativação. Então, o padrão superior ele está em 50%. Só que o padrão inferior ele está a 25%, a 33%. Tá? E aí, quando a gente faz a barra de rolagem, a gente vê que o primeiro molar superior ele começa a movimentar no estágio 4. E ele para no estágio 11. Ou seja, o movimento do segundo molar ele está acontecendo rapidamente também. Deixa eu tentar alongar aqui Entenderam o que eu falei, não? Sobre essa sobreposição de linhas aqui? Então, o padrão sequencial do segundo molar, ele está acontecendo a 33%, junto com o inferior, e o superior, ele está movimentando um pouquinho menos, e a gente precisa certificar se realmente esse padrão de distalização está a 50%, como foi solicitado. Ok? Deixa eu dar só mais uma verificadazinha aqui. Então, no estágio 3, o primeiro molar começa a movimentar.
e para no 7. Então, realmente está 50% superior. Ó. Olha lá, ó. 1, 2, 3. O primeiro molar começou a movimentar. E o segundo molar, ele vai parar de movimentar no 6, ó. 1, 2, 3. Parou. Observaram? Então, ele realmente está a 50%. É que o movimento do segundo molar, ele é curtinho. Vamos avaliar o primeiro molar? O inferior, quer dizer, o inferior, ó. 1, 2, 3. Começou a movimentar. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Também está em 50%. É porque os movimentos são mais curtos inferiores. Tá? Ok, tudo bem. Então, se o objetivo do paciente é fazer o objetivo da gente é melhorar esse padrão de biprotrusão, eu preciso que os incisivos eles realmente sofram uma inclinação lingual, palatina e lingual. E para a gente olhar se isso está acontecendo, eu venho aqui na tabela de movimentos e eu olho o quanto de movimento de inclinação radicular, inclinação de coroa está acontecendo dos incisivos. Então, olha o que está acontecendo. 6,1 lingual do dente 21. O do dente 11, 0,2, provavelmente por causa do apinhamento, mas está acontecendo bem suave. Vou colocar só a maxila aqui, ó. Provavelmente por alguma compensação anatômica da prótese. Tá? O 1,2 está com 2 graus, ou seja, eles estão poucos, ele não está muito a inclinação. Eu considero muito a partir de 10 graus, né? Acontecendo. Para a gente otimizar isso, a gente pode trabalhar no comando 3D. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui como é que a gente pode fazer isso, tá? Ou pedir também para os técnicos para aumentar a distalização. Então, vamos lá. O objetivo da gente aqui é reduzir o padrão de biprotrusão e, para isso, eu quero distalizar o arco superior e o arco inferior. Só que, para isso se tornar previsível, eu já estou trabalhando num padrão sequencial, padrão 50%, tá? Olha lá, ó, distalizando um, depois outro e etc. Perfeito. Só que eu vou fazer a técnica do buccal shelf e do IZC. Tá? Então, ela vai ter implantes aqui e aqui nessa região. E é por isso que eu coloquei aqui, ó, o braço de força ou power arm. Eu solicitei para os técnicos colocarem power arm aqui. Tá? E para usar os power arm, a gente vai precisar dos buccal shelf aqui. Qual é o objetivo? É a gente fazer o maior número de distalização do quadrante, tá? Do quadrante 1, 2, 3 e 4. A gente fazendo a distalização deles, a gente consegue uma inclinação de molar. Ok? E não é porque a gente faz a inclinação, porque a gente usa a ancoragem extraalveolar, o IZC ou o buccal shelf, que eu posso aceitar a distalização desses quadrantes em grupo. E mesmo a gente usando uma ancoragem satisfatória, ancoragem máxima, a gente precisa ter um controle de movimentação, tanto de distalização quanto de correção radicular. Então, nós temos que ter velocidade movimental todos os dentes ao mesmo tempo, porque isso pode colapsar. Imagine se você está puxando todos os dentes ao mesmo tempo e o primeiro molar não movimenta a mesma velocidade do pré-molar. E o pré-molar começa a movimentar mais rápido. Isso acaba colapsando o sistema. Então, é bom a gente manter esse padrão de distalização em padrão sequencial, mesmo utilizando os microparafusos. Tá bom? Entenderam até aí? Então, a gente coloca, a gente trabalha, né, colocando um DAT aqui. Deixa eu desenhar aqui para a gente elucidar bem esses
A gente coloca mais ou menos aqui na crista zigomática, tá? E o IZC aqui. E aí, nesse momento, a gente precisa ter o power. O arm ele vem aqui, faz essa retração e esse loop aqui. Então, eu posso ligar o elástico em corrente, tanto nesse segmento, quanto nesse segmento aqui. Mas começou a movimentar, distalizar, né? Começou a haver essa distalização. Se eu quiser mudar o ponto de aplicação, um pouco mais com a necessidade de uma intrusão, eu posso também puxar ele aqui, ó. Ó que legal. Nos recortes. Então, eu fico com duas alternativas para ligar o meu elástico que está sendo posicionado, sendo colocado nos DATs. Entenderam? Então, você fica com duas alternativas de acoplar o elástico de distalização. E aí acontece a movimentação, tá? Na tabela de movimentos, se a gente tem aqui a distalização, se a gente programou uma distalização de translação mesiodistal, ó, do dente 16, 1 milímetro, e do dente 26, 0,4 milímetros. Isso quer dizer que vai acontecer esse 0,4? Pode ser que aconteça mais, inclusive, porque esse 0,4 está planejado dentro de um padrão de previsibilidade do movimento da line. Mas como eu estou usando uma ancoragem esquelética, uma ancoragem máxima, eu praticamente determino que ele otimize mais, que impulsione esse movimento de 1 milímetro de distalização do primeiro molar. E quem comanda a quantidade de distalização sou eu, pelo tempo em que os elásticos estarão acoplados nesse sistema. Tá? E isso eu posso controlar radiograficamente, de tempos em tempos, e também com radiografias cefalométricas laterais, e aí comparando os ângulos de inclinação dos incisivos, tá? Mas eu também posso controlar pelo padrão facial, pela análise facial. E o paciente pode me ajudar. Eu posso fotografar o paciente lateralmente e solicitar para ele, né? Ó, avalia comigo aqui, olha como você era antes e como você está agora. Nossa, que bacana, eu quero um pouquinho mais. E aí você continua com utilização desses IZCs também, tá? Desse IZC e também do buccal shelf. Nada impede de você continuar aplicando. Então, é um sistema muito, muito legal. E essa análise dá para ser feito clinicamente durante o tratamento, pela análise facial, porque a interferência que o alinhador traz sobre o posicionamento do lábio é muito sutil. Não é tão forte como se ela estivesse utilizando bracket. Né? 4 milímetros de perfil de um bracket contra 0,7 milímetros de um perfil do alinhador. Tá? 0,7, que é a espessura do alinhador aí. Tá bom? Então, vamos lá revisar de novo. Vamos voltar para o clean check. Então, a gente olha aqui os movimentos de distalização. Se eu quiser aumentar esse padrão de distalização, eu posso solicitar para o técnico. Tá? O que eu posso solicitar para o técnico aqui? Eu posso fazer isso no comando 3D. Vamos mexer um pouquinho no comando 3D? Eu posso fazer isso no comando 3D. Mas eu também posso fazer solicitando para o técnico. No caso dela, a gente está deixando espaços maiores para a gente poder reanatomizar os incisivos dela. Ela tem anatomias, a gente fez o planejamento digital de sorriso e ela precisa, né, trabalhar um pouco com reanatomização dos incisivos. Joia?
Então, a gente pode trabalhar aí dessa forma. Se eu quiser olhar aqui a linha de tempo que está acontecendo, tudo direitinho, aí eu venho no plano de tratamento 3. Observem que eu fiz só 3 planos de tratamento para ela, a gente não precisa muito mais que isso, ó. Olha lá, são 45 estágios de movimentos. Observem que a gente está fazendo um controlezinho de intrusão dos caninos também, uma extrusão dos incisivos laterais, tá? Então, a gente tem a intrusãozinha dos dentes anteriores acontecendo, ó. Por quê? Porque ela vai ter quando ela tiver a inclinação dos incisivos, ela vai ter uma extrusão relativa. Então, a gente pode controlar também esse nível de extrusão, tá? De ter esse controle. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa tabela de Bolton, só para eu ver quanto é Guilherme, dos incisivos centrais. Oi. oi. Me tire uma dúvida. Nesse caso, tanto o superior quanto o inferior, todos os quadrantes estão distalizando com a mesma velocidade, digamos assim. É Uhum. nesse caso que isso está acontecendo e que está indicado, ou existe algum caso onde eu preciso distalizar primeiro o inferior, até por conta da dificuldade maior de distalização em dentes na mandíbula? Isso interfere ou não interfere? E a questão da necessidade do trespasse para tentar, né, acontecer a lingualização, digamos, desses dentes também iria interferir nesse toque anterior ou dificultar a movimentação de alguma É, maneira? os dentes inferiores sempre são mais, sempre não, né? Mas no padrão geral eles são mais difíceis de movimentação, tá? Então você pode pedir para atrasar um pouquinho a distalização dos dentes inferiores, mas eu não peço. Tá? Por quê? Porque no final eu compenso com a quantidade de tempo de uso de elástico. Então, se eu vi que o superior movimentou mais, eu paro de usar elástico superior e continuo usando elástico inferior. Eu controlo mais dessa forma, tá? Entendeu? Entendi. Bom, esse dente aqui, ele é uma prótese, tá? E faltou a gente fazer um IPR nele. Por quê? Porque a prótese, ela vai ser reduzida depois, ela é uma provisória. Eu preciso trabalhar com simetria de tamanho dentário, ó. E ele está com 9 milímetros contra o incisivo central dela, tá? Esse incisivo central dela tem 8,6, tá? 8,6. E esse 9. Então, vamos reduzir. Aqui nós vamos preencher com resina o lateral dela. Esse dente não vai ser mexido, pelo menos nessa primeira fase, em acréscimo de resina. Vai ser feito isso no incisivo lateral. Ou seja, a gente vai reduzir um pouquinho a largura desse dente aqui, porque ele é um dente artificial. E proporcionalmente ele está errado, tá? A largura dele. Então, olha só, eu travo o movimento desse dente aqui, ó. Por quê? Porque se eu adicionar IPR aqui, o que que acontece? Perceberam que o incisivo lateral do lado direito, desculpa, vamos falar em número de dentes, tá? Deixa eu colocar aqui o número de dentes. Olha lá. Agora eu vou voltar para a tabela de Bolton, para vocês verem. Observa que o dente 11, ele vem um pouco para mesial, quando eu coloco IPR. Por quê? Porque o software entende que tem que desgastar aí, no meio. E aí ele entende que tem que distribuir essa movimentação entre os dois dentes. E eu não quero isso, tá? Eu quero manter a linha média como ela está. E para isso não acontecer, ó, eu travo a posição do dente, colocando, trabalhando com o botão direito do mouse, ó. Eu simplesmente travo a posição do dente. E aí, quando eu travo a posição do dente, aí se eu fizer IPR, o software entende que ele tem que vir com o 21 para o lado direito do paciente. Aí ele tem que fazer o movimento de mesialização. Entenderam? Ó, se eu quiser ainda travar a posição desse, né?
e fazer adicionar IPR, ó, o 21 ele vai lingualizar. Por quê? Porque o dente 11 está travado e o 22 está travado. Então, olha como é bacana essa ferramenta e a importância da gente travar os movimentos. Ó, ele foi para distal, então ele acaba que... Deixa eu ver o que acontece aqui. Ele não perdeu, então, muito provavelmente ele lingualizou. Tá? Muito provavelmente ele lingualizou. Guilherme, você sabe dizer se no CleanCheck 6.0 existe a ferramenta desfazer, como existia no anterior? Eu ainda não Aqui, achei ó, ela. superior direito. Um facinho. Aqui, ó, deixa eu Na mostrar. seta, né? A lá. Ah, joia. Então, quando você quer desfazer, você aperta aí. E aqui também. Aí ele desfaz só a última movimentação, né? Ele não desfaz todas as Se modificações. você quiser não, desfazer né? todas, também pode. Tá? Aí deixa Como? eu voltar para você. Deixar aqui. Eu fiz isso ontem. Estava mexendo no CleanCheck de uma colega. E aí eu fiz isso ontem. Será que... Aqui. Não. Não é essa. Guilherme, se eu não me engano, é na barra de rolagem do lado direito. Vai baixar e embaixo tem a reset. Pelo menos no meu era assim. É lá embaixo, do lado de aprovar lá. Descartar? Descartar, isso que é isso. Ele deu aqui, descartar modificações e retornar à revisão anterior. Se é essa, tá? Porque... Mas já já eu descubro onde é. Eu lembro. Já já a gente se lembra onde é. Tá? Ó, quando você quer valores de IPR fora do 0,5, ontem, por exemplo, tinha um dente lá, na revisão do CleanCheck dessa colega, a gente vai colocar um canino no lugar do incisivo lateral. Aí eu precisava fazer muito mais IPR para deixar o canino do tamanho do lateral. Então, a gente vem aqui, ó, ele só aceita até 0,5 no máximo. Olha lá, 0,5. Se eu quero aumentar essa quantidade de IPR, aí eu tenho que vir aqui, ó, permitir valores não recomendados. Aí eu consigo fazer mais movimentos, ó. Tá vendo? Entendeu? Entenderam ou não? Sim. Ó, deixa eu voltar tudo agora. Então, deixamos aqui, 0 ponto adicionar IPR. Bom, esse CleanCheck tem uma outra, um outro detalhe, tá? Essa paciente, ela tem um incisivo central superior que tem um processo de reparação endodôntica no ápice radicular, ou seja, uma lesão passiva, porque ela acabou de retratar o canal dela. E aí, eu pedi para os técnicos não movimentarem esse dente. Olha lá, ó. Você vê que ele não movimenta até o estágio, ó, 30. Por quê? Porque até lá eu vou acompanhar radiograficamente. Vocês entenderam a importância que a gente tem sobre essas nuances que a gente precisa ter, né? E a gente tem um controle total do que a gente está fazendo. Então, duas particularidades, né, desse caso clínico. A primeira delas, que o processo endodôntico está em avaliação, eu preciso de 4 meses, retratou o canal, eu não posso movimentar esse dente nos próximos 4 meses. Então, a gente foca em pedir para o
os alinhadores manterem passividade nesse dente, tá? E ele foi passivo até o estágio 30. Então, isso dá muito mais do que 8 meses de tratamento, né? Usando passividade nesses dentes aí. Então, essa é uma grande vantagem da gente estar atentos a essas modificações. Outra particularidade, os power arms que a gente colocou em pré-molares, tá? E mantemos os recortes em caninos, até para a gente poder realmente ter duas opções de ponto de aplicação de força. E esse caso, para mim, está pronto para ser aprovado. Tá? Pronto para ser aprovado. Vocês querem alguma observação? Quer checar mais alguma coisa? Observem que a gente colocou atátimas de retenção em caninos, tá? Todo lugar onde eu ponho recorte, eu prefiro colocar atátimas de recorte, atátimas de retenção, tá? Em caninos. Então, a gente fez de pé, foi a única coisa aqui que eu vou encaminhar para os técnicos refazerem. Se eu quisesse aumentar a quantidade de distalização, eu poderia solicitar para os técnicos. Tá? Isso daí a gente pode solicitar para os técnicos. Como é que eu solicitaria? Aumentar a quantidade de distalização. Dar parâmetro para eles. Ó. A gente põe aqui. Qual parâmetro a gente poderia usar? A quantidade, né, de movimentos, a tabela de movimentos. Se eu tenho o dente 1.6 movimentando e o dente 2.6 movimentando no movimento translação mesiodistal, olha lá, translação mesiodistal, dente 1.6 está movimentando 1 e o dente 2.6 está movimentando 0.4 distal. Eu posso pedir para o técnico, da seguinte forma, ó, aumentar a quantidade de distalização. Dos quadrantes 1, 2, 3 e 4, em distalização, adicionando mais 1 milímetro por quadrante. Eu coloco manter o padrão sequencial de distalização 50%. Embora ele entenda o que é distalização, eu coloco entre parênteses aqui, ó, ação distal. Por que eu coloco? Porque ele não tem como errar que a nomenclatura que ele segue, a nomenclatura que ele vai seguir de movimentação, de solicitação, é essa nomenclatura aqui, ó. Essa nomenclatura. Então, tudo que eu quero solicitar para o técnico, eu tenho que observar essa nomenclatura. Não adianta eu pedir torque, eu tenho que pedir inclinação. Inclinação articular, inclinação lingual, inclinação articular, inclinação de coroa. Para bucal ou para palatina, colocar. Então, o técnico, ele entende dessa forma. Tá? Não adianta a gente ficar escrevendo torque. Então, a distalização ele entende? Entende. Só que se eu pego, às vezes, um técnico maior, que está sendo treinado, às vezes ele acaba fazendo outras coisas, né? Então, eu ressalto as solicitações, exatamente essas solicitações. Então, aumentar a distalização, a translação distal, dos quadrantes 1, 2, 3 e 4, dando mais 1 milímetro
por quadrante. Manter o padrão sequencial Pessoal, quem tiver de microfone aberto, por favor. Sequencial de distalização de 50%. O que mais?